Então, boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo. Eu queria pedir vocês para, por favor, compartilharem para a gente aumentar o alcance. Deixa eu trazer aqui, como de tradição, os primeiros comentários da noite. Hoje o canal do Estopa está ganhando do canal Leonardo Estopa. Mais uma vez, o YouTube está impondo aquela covardia de tirar as notificações. Vocês sabem como é. Então, não se esqueça de marcar para receber as notificações mais uma vez. Uma coisa que eu achei estranha nessa política do YouTube, hoje eu transmiti o programa Léo ao Quadrado e eu notei que chegaram muitas pessoas do outro lado. Parece que o YouTube está mapeando as pessoas que são contra o meu trabalho, as pessoas que fazem críticas negativas, as pessoas que dão dislike, e está mantendo essas pessoas para receberem notificações. E os amigos não estão recebendo notificações. É muito estranho esse algoritmo. É mais ou menos assim. O YouTube programou o canal para notificar somente quem dá dislike, somente quem não gosta. Será que é dessa forma? Bom, mas muitas pessoas estão sendo... muitas pessoas são notificadas, mas a maioria não. Deixa eu agradecer. Samurai Comunista, boa noite. Boa noite. Fernando Mota, não penso, não existo, só assisto. Boa noite, Estopa. Boa noite, Fernando. Madeleine Valadares, boa noite. Nosso candidato 2020, tamo junto. Obrigado, Madeleine. Cláudia Lima, Pernambuco na área. Marlene Gomes, boa noite, Estopa. Francisco Felipe, e agora, Bozo? Bozo só aceita e pronto. Lavínia Martins, boa noite, Léo Estopa. Maceió, AL presente. Boa noite, Lavínia. Marilene Vieira Silva Rocha, essa música é legal, a cara do Estopa, obrigado. Marilene, deixa eu partir aqui para o canal Leonardo Estopa também, as pessoas participando aqui. Atuca, boa noite, Estopa. Por mim, sua live poderia ter duração de 3 horas, passa muito rápido, obrigado, Atuca. Ministério da Laranja, boa noite, companheiros. Janes Oliveira, boa noite, Brasil, viva o Nordeste. Edson Nogueira, Léo, mais uma vez, Rodrigo Maia aprova lei para nos ferrar na calada da noite. Comenta aí. Otaniel Carlos, boa noite a todos. Hoje estou ao vivo. Marcelo Borges, boa noite, galera. Bora mudar nossa infraestrutura para que possamos almejar uma superestrutura que nos conduza a uma sociedade evoluída. Então, deixa eu trazer aqui. Boa noite, galera. Bora mudar nossa infraestrutura para que possamos almejar uma superestrutura que nos conduza para uma sociedade mais evoluída. Muito obrigado, Marcelo Borges. Pessoal, muito importante vocês realmente compartilharem para a gente aumentar o alcance. Eu imagino que está também no Facebook. Eu programei, mas às vezes no Facebook não funciona. A grande realidade é que, aos poucos, o YouTube vai desativando notificações, vocês precisam notificar, vocês precisam marcar para receber notificações novamente. Então, se você não tiver recebido a notificação, marque para receber notificações. Se você puder, né, entrar aí nos 2 canais e marcar para receber notificações, é muito mais seguro. É o que está acontecendo hoje. O canal menor, que é o canal do Estopa, está com mais pessoas assistindo que o canal maior. Isso acontece. Bom, vamos trazer de cara aqui o assunto que eu coloquei na claquete, né, que é essa questão aí do Sérgio Moro utilizando as instituições, no caso, a Polícia Federal. Sérgio Moro utiliza as instituições de repressão contra, né, o Sérgio Moro utilizando as instituições de repressão contra pessoas que não são alinhadas com os seus interesses. Então, olha, pessoal, é uma coisa que as pessoas não têm noção do tamanho do que está acontecendo. Vejam bem, o que é a máxima fundamental da democracia? Os representantes do povo vão decidir, né? A Câmara e o Senado vão decidir se uma lei é interessante ou não. Vamos concordar que isso é uma máxima representação da democracia que não funciona. Claro que não funciona, porque Senado e Câmara, lógico, vão decidir aquilo que é interessante para eles como deputados e não para nós como sociedade.
mas ainda assim segue uma ideia de um princípio democrático, segue a ideia. E o que seria a ditadura quando um elemento força seus interesses sobre a sociedade, sem nenhuma discussão? O que o Sérgio Moro está fazendo é uma coisa muito perigosa. O Sérgio Moro está forçando as suas intenções políticas no lugar dele batalhar, igual uma coisa que a gente precisa concordar, que na Câmara acaba acontecendo, é uma batalha democrática, o cara propõe uma lei, ele precisa brigar, justificar, ele precisa provar para as pessoas que aquela lei é importante, e aí a lei acontece. O que o Sérgio Moro está fazendo? O Sérgio Moro, toda vez que uma determinada pessoa não quer aceitar seus interesses, ele usa o poder de repressão do Estado. Isso não é a primeira vez. Vamos lembrar que no dia que o Maia não quis dar sequência nesse projeto de lei dele, ele simplesmente mandou prender um monte de pessoas, indiretamente conseguiu prender um monte de pessoas, entre essas pessoas o sogro do Rodrigo Maia. Agora o Sérgio Moro, ele coloca de uma forma aí a Polícia Federal para fazer terrorismo sobre um senador. Eu não sei até que ponto as pessoas têm noção do que está acontecendo, porque tem muita gente que acaba caindo nessa ideia de que não, o Moro quer um pacote anticrime e por causa desse pacote anticrime tudo vale. Não, gente. Não é que um Moro quer um pacote anticrime e por causa desse pacote anticrime tudo vale. Assim como o Serra, que durante todo esse tempo lutou pela venda do petróleo brasileiro porque ele tem interesses pessoais nisso, e olha, a venda do petróleo brasileiro não gerou empregos como prometiam. A venda do petróleo brasileiro e da Petrobras, das estatais, não está gerando nada para o povo. Ao contrário, está gerando desemprego. A modificação nas políticas relacionadas à extração de petróleo no Brasil, essas modificações quebraram a cadeia produtiva de petróleo no Rio de Janeiro. Ou seja, o interesse era o interesse exclusivo do José Serra para ele ganhar esse interesse de entregar às empresas, entregar a produção de petróleo brasileiro para empresas gringas. Da mesma forma, existe um interesse pessoal do Sérgio Moro nesse pacote anticrime. E a gente sabe que o interesse pessoal ele está conectado ao interesse financeiro. Então pode ser porque determinados grupos que querem explorar, por exemplo, prestação de serviços e fornecimento de produtos para presídios, ele cria um pacote anticrime e esse pacote anticrime, que é na verdade um pacote antipobre, vai facilitar a prisão de pessoas. E aumentando o número de pessoas presas, aumenta o lucro das pessoas que vendem, por exemplo, alimentos nos presídios, as empresas de prestação de serviço que dão manutenção em presídios, as empresas de prestação de serviço que fornecem seguranças para presídios. Ou seja, é um esquemão. Não é uma luta contra o crime. É uma luta para lucrar com o crime. É bem diferente. E por causa dessa sede pela venda do petróleo brasileiro, o Serra lutou por um golpe de Estado que levou o Brasil a essa situação que a gente está vivendo hoje. Por causa daquele desespero para vender o nosso petróleo naquele momento, o PSDB conseguiu acabar com a economia do país. Para vender o petróleo, o PSDB derrubou uma presidenta democraticamente eleita, criou a maior crise institucional da história desse país, desgraçou a vida de milhões de brasileiros. Agora, por causa desse pacote anticrime, que está obviamente conectado a interesses financeiros, o Sérgio Moro pode destruir ainda mais a sociedade brasileira. Vejam, por causa da venda do petróleo brasileiro, hoje nós temos o maior desemprego da nossa história, hoje nós não temos mais a segurança democrática, hoje nós temos uma situação que ninguém quer investir no Brasil para gerar empregos. Hoje nós temos uma situação de um super desemprego que não tem expectativa de ser remediado. Por causa da venda do petróleo, desestabilizaram todo o Brasil, desmoralizaram todos os políticos, acabaram com a reputação da Petrobras. Tudo isso porque o Serra e alguns outros comparsas queriam ter esse lucro da venda do petróleo brasileiro, do patrimônio brasileiro. Por causa da Petrobras, é importante falar isso,
Por causa do lucro da Petrobras, a Operação Lava Jato estava filiada a um grupo de acionistas da Petrobras fora do Brasil, acionistas minoritários da Petrobras. E o que a Lava Jato estava fazendo? Criando condições para que esses acionistas ganhassem grana da Petrobras. A Operação Lava Jato, que se dizia protetora da Petrobras, ela estava criando condições para que os acionistas da Petrobras arrancassem dinheiro da Petrobras, ou seja, um super esquemão. E agora as pessoas não estão percebendo que o que eles estão chamando aí de pacote anticrime é uma oportunidade para que grupos econômicos, prestadores de serviço, fornecedores de material, lucrem com o crime. Eu volto a dizer, aumentar o número de pessoas presas, aumentar a população carcerária, faz o Brasil imitar a realidade dos Estados Unidos, uma realidade na qual prender é lucro. E como prender é lucro, eles vão, obviamente, botar o maior número de pessoas na cadeia e deixar lá por um máximo de tempo. Sabe por quê? Quanto mais tempo as pessoas ficarem na cadeia, é mais manutenção nos presídios, é mais consumo de energia nos presídios, é mais consumo de alimentos nos presídios, é mais consumo de tudo. E com isso, as empresas que prestam serviços aos presídios ganham dinheiro. Então, é preciso que as pessoas entendam que o pacote anticrime do Moro tem segundas intenções. Cauê Faria Trasmonte. Cauê voltou, gente. E o Cauê, todas as vezes que as pessoas escrevem coisas assim, quando a gente lê assim, uma contradição, né, a gente bate o olho e lê um pouco de contradição, a gente pensa, por que essa pessoa está escrevendo isso? Foi aí que eu lembrei. O Cauê Faria Trasmonte é um anti-estopa, ele está aqui para tentar complicar, mas eu gosto eu gosto realmente que as pessoas tragam essas oportunidades de a gente falar sobre termos políticos. Cauê Faria Trasmonte, Vera Palma, pergunta para o Estopa, ele disse que o nazismo era democrático, mas o nazismo era democrático, sim. Eu não estou falando que o nazismo era bom, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Por exemplo, Cauê de Faria Trasmonte, o nazismo, ele foi um regime muito mais democrático do que o atual regime do Brasil. Democracia é a utilização de um método para contemplar a vontade da maioria. Esse é o conceito de democracia. O nazismo, quando ele foi implementado, lembrando, uma coisa é a ascensão de Hitler ao poder, outra coisa é o nazismo. Quando o regime nazista chegou ao seu apogeu, as pessoas estavam tão envenenadas por aquela ideologia, as pessoas estavam tão fanáticas como hoje estão os eleitores do Bolsonaro, que as pessoas queriam o regime nazista. As pessoas realmente acreditavam que elas tinham que lutar contra o kit gay da época, que eram os elementos que o Hitler apontava como problema. Então, na época, tinha um kit gay, Cauê, tinha uma mamadeira erótica na época, e as pessoas votaram, inclusive, pela dissolução do parlamento. Para você ter uma ideia, votaram pela dissolução do parlamento. Isso é democracia, né? Imagina o seguinte, vamos pensar a democracia, Cauê Faria Trasmonte, numa situação aí de patrimônio privado. Fica muito mais fácil quando a gente pensa numa situação de patrimônio privado. Imagine você a seguinte coisa. Você tem uma empresa, né? Essa empresa pertence a 100 pessoas. Vamos pensar assim, Cauê. E como essa empresa pertence a 100 pessoas, né, são acionistas, ali tem um conselho diretor, tem toda a estrutura do Estado, a estrutura democrática de executivo, legislativo, tem nessa a estrutura administrativa também na empresa. Mas vamos imaginar que 100% dos sócios em decisão, né, a maioria dos sócios, eles decidiram que, olha, a gente não vai mais ter conselho diretor e nós vamos trabalhar com doações. A empresa agora ela não vai mais vender produtos, não, ela vai doar. Olha, Cauê, obviamente é uma coisa estranha. A empresa vai quebrar? Vai. Mas a empresa decidiu isso e os sócios decidiram, assim é a democracia. No nazismo,
As pessoas estavam com a cabeça de eleitor de Bolsonaro e realmente foram naquela ideia daquela época. E é por isso que hoje a Alemanha tem vergonha do nazismo. Existe uma diferença muito grande quando sua nação foi vítima de uma ditadura que ela não trouxe ao poder. Por exemplo, vamos imaginar que tem um golpe de Estado. Normalmente na África tem muitos golpes de Estado. Aí tem um golpe de Estado num país da África e aquele golpe de Estado, ele não foi um golpe que veio da população, igual esse golpe de agora. Ele não teve anuência da população. É um golpe e o povo está lá oprimido, levando tiro, levando pancada. Aquele golpe, ele não tem o endosso da sociedade. Como ele não tem o endosso da sociedade, a sociedade não tem vergonha daquilo. Já o nazismo, ele teve o endosso da sociedade da Alemanha. O que significa que quando você pensa no nazismo, você pensa na Alemanha. Por quê? Porque a Alemanha quis o nazismo, ou seja, foi um processo democrático. É bem semelhante ao que aconteceu no Brasil, que apesar dos elementos de golpe de Estado, o brasileiro quis o Bolsonaro, porque na reta final, mesmo que enganado pela mamadeira de piroca, o brasileiro teve a opção de votar. Então, hoje, quando as pessoas olham para o Bolsonaro como presidente do Brasil, as pessoas têm dó do brasileiro, mas culpam o brasileiro. Falam, não, aquele povo... Eu vejo o brasileiro como responsável. Ah, não, mas teve várias manipulações, tiraram o Lula. Sim, mas é um povo adulto que acabou caindo nessa brincadeira e elegendo o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro, ele não é um processo democrático como o nazismo da Alemanha, porque o Bolsonaro, a gente teve dois elementos importantes aí que descaracterizaram completamente a democracia. Né? Nem falo que é mentira, porque a mentira é uma coisa que está intrinsecamente conectada à política, mas a utilização do poder judiciário para prender o ex-presidente Lula, isso foi obviamente a utilização de um golpe contra o ex-presidente Lula, e também o golpe contra Dilma, que são dois golpes aí que realmente tiraram completamente a possibilidade do jogo democrático no Brasil. Agora, fora isso, o brasileiro é adulto. Se o brasileiro acreditou na existência da mamadeira erótica e acreditou que o kit gay seria imposto nas escolas, o brasileiro merece pagar pelo que ele está pagando. Aí vamos cair na real, é um pedido do povo. Deixa eu pedir vocês, por favor, compartilhem aí para a gente aumentar o alcance, isso é muito importante. Quem puder ajudar, eu agradeço muito. E Um Corpo Saudável fala, pro PT, dinheiro nasce em árvore. Olha, Um Corpo Saudável, eu não sei por que você fala isso não, mas durante o governo do PT a gente teve um aumento da economia de 500%. Eu não vou dizer que o dinheiro nasce em árvore não, mas para o PT o dinheiro nasceu através de um trabalho e esse dinheiro foi distribuído para a sociedade brasileira de uma forma que nunca foi antes. Então podemos dizer, Um Corpo Saudável, eu não estou te falando de dinheiro na mão do Estado não, eu estou te falando do PIB, da produção do Brasil, é coisa que foi contabilizada através daquilo que o Brasil produziu, não é um treco supérfluo não. E o que eu posso te dizer, Um Corpo Saudável, é que ainda que você não tenha a mente saudável, quando a gente pensa num partido que conseguiu um rendimento de 500% sobre o anterior, a gente pode até fazer uma brincadeira e falar que realmente, no caso do PT, o dinheiro nasceu em árvore, porque 5 vezes... O que você faria? Desculpe se você está desempregado, né? Então nessa situação, eu gostaria que você pensasse no seu salário anterior. E eu vou te perguntar uma coisa só para você ter uma ideia do que foi o governo do PT. Quando uma pessoa chega e fala uma bobeira como Um Corpo Saudável está falando. Eu gostaria que você fizesse uma reflexão sem política. Tira a política da frente e pensa a seguinte coisa. O que você faria se hoje você tivesse um salário 5 vezes maior do que o salário que você tem hoje? Pensa no seu salário. Se você está desempregado, pensa no salário que você tinha antes da Lava Jato destruir o seu emprego. E pensa o seguinte, o que você faria se você tivesse um salário 5 vezes maior do que esse que você tem hoje ou daquele que você tinha quando a Lava Jato destruiu o seu emprego? É isso, Um Corpo Saudável, que o PT fez com a economia brasileira. Agora você, eleitor do Bolsonaro que está assistindo, eu te pergunto, o que você faria se você tivesse 5 vezes o salário de hoje? Pois é isso.
É por isso que muitas pessoas lutam pelo PT, eleitor do Bolsonaro. Porque muitas pessoas, olha, além do salário mínimo ter sido multiplicado por 4, muitas pessoas passaram a ganhar muito mais do que ganhavam antes. E multiplicado por 4 em poder de compra, em valor real. Não é correção da inflação, coisa que até o governo Bolsonaro tentou tirar, né? No final das contas, eles recuaram porque estava feio demais. Então, em termos, um corpo saudável, em termos práticos, se qualquer pessoa, qualquer um entre nós hoje, tiver condição de pensar o que é ganhar 5 vezes o que você ganha hoje, você vai falar que sim, o dinheiro está caindo do céu, o dinheiro está dando em árvores. 5 vezes. Isso foi o crescimento do PIB durante o governo que você está criticando, um corpo saudável. 4 vezes, esse foi o aumento real do salário mínimo durante o governo que você está criticando. Dá para criticar? Desde que esse governo foi retirado, o salário mínimo teve redução real. Então veja bem, durante o governo do PT, salário mínimo aumentou 4 vezes, o PIB multiplicou por 5. Saída do governo do PT, o salário mínimo não mais teve crescimento, só teve queda de valor real, não está subindo nem a inflação, e mais, o PIB está caindo ou estagnado. Aí eu te pergunto, dá para comparar? Não dá para comparar. É só ter um pouquinho de inteligência e você vai perceber que não dá para comparar. Deixa eu liberar aqui os comentários e agradecer vocês pelas participações. E deixa eu agradecer o primeiro superchat da noite, Na Silva 13. Parabéns, Léo, inteligência e perseverança. Muito obrigado, Na Silva, pela ajuda, superchat muito importante, crescimento dos canais. Eu queria lembrar que você me ajuda muito, principalmente hoje, compartilhando essa transmissão, que infelizmente não está enviando as notificações como antes, né? Um pequeno boicote aí do sistema YouTube. E se você puder ajudar também, tem as contas bancárias que estão anunciadas aí nas descrições desse vídeo. Lembrando que dentro dos boicotes do sistema YouTube tem também o boicote de não poder ter membros. E nesse boicote de não poder ter membros, eu gostaria de pedir você seja membro indireto do canal através das contas que estão anunciadas aí nas descrições do vídeo. Pessoal, tem uma coisa também que aconteceu sobre o YouTube que eu não faço nem ideia do que está acontecendo, por que está acontecendo isso, mas eu recebi uma mensagem que meu canal vai ser descredenciado do selo de verificação do YouTube e tal, meu canal vai deixar de ser verificado. Isso é uma forma óbvia de controle ideológico, porque antes os canais eram verificados a partir de 100 mil e agora os canais, né, que não agradam o YouTube não serão mais verificados. A partir dessa retirada da verificação, pode ser que as notificações sejam modificadas, que vocês deixem de receber notificações. Então eu gostaria de dizer para vocês que se de uma hora para outra as notificações não chegarem mais, né, se o YouTube realmente retirar as notificações, que você procure essa transmissão nesse horário, que é o horário normal do programa. E se o YouTube tiver retirado a capacidade de produzir lives, que a gente não sabe onde eles podem chegar, a transmissão vai continuar também no Facebook. Eu vou diversificar essa transmissão também para outros canais. Eu estou esperando só as coisas entrarem no eixo aqui. Eu quero voltar no assunto que eu estava falando há pouco tempo atrás, porque chegou uma mensagem interessante aqui. Eu estava falando sobre essa questão de que o Moro está criando um pacote anticrime para criar criminosos e lucrar através dos criminosos. E o Edson Nogueira trouxe um posicionamento, estou achando muita teoria de conspiração. E depois ele fala, mas o que fazer com a bandidagem? Levar para casa? Edson, o que está acontecendo hoje é o seguinte, nós estamos vivendo uma situação que, se as pessoas prestarem atenção, Edson, essa é uma situação que interessa muito a quem lucra com a criminalidade. A situação é a seguinte, você cria um desespero econômico, você cria uma situação na qual as pessoas começam a passar dificuldades. E aí você pega essas pessoas que estão passando dificuldade e coloca na cadeia porque elas furtaram alguma coisa no supermercado. Aí nós temos um outro problema, Edson Nogueira, que é a superlotação dos presídios
e a superlotação do Poder Judiciário. Então imagina o seguinte, uma pessoa que se condenada seria condenada a 6 meses, e olha, uma condenação de 6 meses, ela não dá sequer prisão. Essa pessoa vai para um presídio para aguardar o juiz e fica ali 6 meses aguardando. Aí você fala que essa pessoa é a bandidagem que você não pode levar para casa, Edson Nogueira. Mas num sistema em que não existe um critério para as pessoas serem presas, porque as pessoas vão presas para aguardar a boa vontade do juiz para averiguar se a pessoa deve ou não ser presa, nós podemos viver uma situação de premiações. Premiações da seguinte maneira. Muito obrigado, Luciane Cleide, pelo superchat aqui, ó. Superchat importantíssimo para a sobrevivência dos canais. Eu agradeço de coração. Muito obrigado, pessoal. E lembro, vocês podem ajudar o meu trabalho também através do PayPal, que é cartão de crédito. Está aí nas descrições do vídeo, através de uma conta bancária. Pode ajudar com qualquer valor e pode ajudar também através, obviamente, do superchat. Deixa eu voltar aqui. Então, olha, pessoal, o que é o problema desse pacote anticrime, né? Imaginem que o que vai acontecer a partir do momento em que eles conseguirem transformar a punição em lucro, é que a gente pode ter situações, Edson Nogueira, que a polícia pode ser premiada de forma escondida para prender as pessoas, para colocar as pessoas na cadeia. Vamos imaginar o seguinte, Edson Nogueira. Vamos imaginar que um preso por 6 meses custa ao Estado, eu estou chutando valores aqui, só para vocês terem uma ideia. Um ele custa ao Estado, por 6 meses, vamos colocar 60 mil reais. Desses 60 mil reais, 30 mil é lucro do sistema presídio. Então, o que o sistema presídio pode fazer? Ele pode fechar com os policiais corruptos para que esses policiais comecem a inventar crimes para colocar as pessoas na cadeia, porque eles vão ter lucro com isso. Edson, se você estiver achando que isso é teoria da conspiração, eu te pergunto, e a indústria da multa? A gente sabe que nós temos aí terceirizadas de fiscalização que ficam multando pessoas que juram que não cometeram infração nenhuma. Então, a gente pode ter um sistema de caça ao criminoso, e esse sistema de caça ao criminoso, ele pode produzir criminosos. Infelizmente é isso que pode acontecer. Vou dar uma ideia para vocês de como que o sistema de premiação funciona agora de forma inversa. Nós sabemos que dificilmente a polícia soluciona um problema de furto ou roubo. Por exemplo, se seu carro for roubado, seu carro vai para o desmanche e ali acabou. Ali ele vai ser desmanchado, ninguém vai achar. No entanto, quando o carro roubado é assegurado e a seguradora tem um interesse, esse carro é recuperado. Por quê, Edson? Porque a polícia tem um prêmio especial para recuperar esse carro que foi roubado. Ou seja, no lugar da polícia se dedicar igualmente a todos os roubos, a polícia só se dedica ao caso de seguradoras, porque tem um pagamento por fora. E não estou falando de todos os policiais, estou falando, obviamente, de um caso geral. E essa polícia que se dedica somente ao caso que paga a premiação, ela consegue resolver o problema, o que significa que a polícia tem condições de resolver o problema. A polícia teria condições de achar o seu carro que foi roubado, mas se ele não for assegurado, ela não acha. Então, é a partir daí que a gente consegue perceber, Edson, que a gente pode ter vários problemas a partir de políticas extremamente focadas na prisão. E aí, eu diria que é mais ou menos o seguinte, né? A direita trabalha da seguinte maneira. A direita quer colocar um objeto na frente do ladrão para o ladrão roubar para depois descer a cacetada. Para poder... A direita quer se aproveitar do momento da punição. A esquerda quer criar condições para que uma pessoa não chegue ao ponto de ser ladrão. Essa é a diferença. E quando você pensa, fazer o que com a bandidagem? Levar para casa? Né? Fazer o que com a doença? Né? Deixar matar? Não. É trabalhar na prevenção, evitar que a doença chegue e só combater a doença quando ela chegar.
O Sistema Único de Saúde, ele é inclusive fundamentado na ideia da prevenção. E é por isso, por exemplo, que tava lá o cara da Havan ridicularizando os governos anteriores porque investiram em fábricas de camisinhas. Mas não é muito melhor evitar que a AIDS venha, que a DST venha, do que cuidar? Exatamente. É muito melhor evitar que o cara se torne um criminoso do que torcer para que as pessoas se tornem criminosas para depois ganhar dinheiro com elas nos presídios. Esse é um ponto, Edson Nogueira, que eu tô chamando a atenção. Agora, depois que o cara virou um criminoso, aí aquele cara tá perdido, né? Depois que não tem jeito mais, ele tem que pagar a pena dele, claro. Eu não estou dizendo para soltar os criminosos. Eu estou dizendo que a política de ganho através do crime, essa política incentiva a existência de criminosos. Então vejam que interessante. Esse Sérgio Moro, que está fazendo uma questão extrema do pacote anticrime, ele vai fazer uma pressão para que o Brasil nunca tenha uma educação de qualidade. Ele vai fazer uma pressão para que o Brasil nunca tenha baixo desemprego, porque enquanto você tiver pouca educação e muito desemprego, você tem crimes. E enquanto você tiver essa receita fantástica da direita, alto desemprego e pouca educação, você vai produzir criminosos para gerarem dinheiro nos presídios dos patrões do Sérgio Moro. Simples assim. E se você acha que isso é teoria da conspiração, eu te digo, você não é o único. Quase todas as pessoas que assistiam meus vídeos há 3 anos atrás achavam que era teoria da conspiração quando eu dizia que a finalidade era vender o pré-sal. As pessoas achavam que eram teorias da conspiração quando eu dizia que os Estados Unidos estavam envolvidos. E agora aparece mais uma ligação entre Estados Unidos e a Operação Lava Jato. Então, é mais ou menos isso aí que está acontecendo. Deixa eu agradecer mais uma vez, aqui do lado de cá, Luciene Cleide, pelo superchat. Luciane, muito obrigado. Superchat muito importante para o crescimento dos canais. E o Tony Conceição, ele fala aqui, ó, um trabalhador custa, né, um preso custa, cadê o... Um preso custa ao Estado 1.600 e um trabalhador 980. Para de falar besteira. Eu não sei o que você quis dizer, né, Tony Conceição. O que eu fiz foi uma comparação com números hipotéticos, né, porque a partir de números hipotéticos fica mais fácil. É melhor falar 10 mil do que falar 1.632,93 centavos e meio, né, imagino eu. Mas, seja lá o que for, a grande realidade é que eu não quero entender o porquê que eu quero tentar entender o motivo pelo qual você colocou trabalhador aí, o que tem a ver uma coisa com a outra. Eu não consegui entender não, mas se você conseguir me explicar o porquê que você colocou o trabalhador junto, né, porque o trabalhador do Estado, ele normalmente ganha mais com o salário mínimo, mas enfim, né, são coisas aí que só o Tony Conceição e o bolsonarismo fazem por você. Deixa eu agradecer então, muito obrigado pessoal pelas participações. E deixa eu liberar aqui os comentários. Lembrando, vocês podem ajudar demais compartilhando aí para aumentar o alcance. E olha, eu comentei isso ontem e esse comentário que eu acho muito divertido esse comentário. Ontem os funcionários do PT na Câmara, não os deputados, não estou falando de deputados, de senadores, governadores, não. Estou falando de funcionários comuns, pessoal de limpeza, copeira. Essas pessoas ganharam um bolão de 120 milhões de reais. O bolão chama-se Lula Livre. Não há dúvidas que isso é um tapa na cara dos anjos ou até do próprio Deus contra Ventralbs e outros direitistas. Sabe por quê? Porque, olha só, os demônios travestidos de pastores falavam que o PT era do mal. Né? Toda essa galera aí, os PSLs, Joyce Hausemans, né, essas pessoas aí, todas fizeram a carreira deles através da perseguição do PT. Demonizaram o Lula. E de uma hora para outra, o PT, né, os funcionários do PT ganham um bolão de 120 milhões de reais. Aí tem que concordar que isso é um tapa na cara, né?
é Deus estapeando a cara dos bolsonaristas e falando, tá aí, ó, o bolão Lula livre ganhou. Lula dá sorte até na Mega Sena. Então, aí, como se não bastasse, gente, olha as nuances, né? O bolão chama Lula livre. O bolão foi vencido na sorte. Ou seja, não tem como um Van Traub virar e falar que, falcatrua, porque a caixa tá na mão deles. Não é? Tipo, como que o Van Traub vai falar que o PT fraudou o banco que hoje está nas mãos do governo dele? Então não dá, né? Não dá. Obviamente, se fosse no governo anterior, não seria sorte. O Van Traub estaria falando que era falcatrua na caixa, etc e tal. Mas olha como que Deus faz as coisas para calar a boca dos idiotas. O eleitor do Bolsonaro, desesperado, perseguindo o PT. Aí o PT, qual que é o maior inimigo do PT? Bolsonaro. Quem que é o governo que controla a Caixa Econômica Federal? O governo Bolsonaro. Qual que é o governo que tem ódio do PT, que odeia o PT e odeia Lula? O governo Bolsonaro. Então a Caixa Econômica Federal é inimiga de quem? Do PT. Aí a Caixa Econômica Federal faz um sorteio e quem ganha? O bolão Lula livre. De quem? Do PT. Gente, e a Marli fala, o mais interessante é que não houve mais ganhadores além do PT. Sim, o bolão Lula livre. Mas quem vai ganhar? Tem que ser gente do PT que está lutando por Lula livre. E olha que coisa bonita, pessoal. Isso eu acho muito fantástico. Olha, o bolão Lula livre não tem a participação de grandes nomes, de figurões. Não, o bolão Lula livre é um bolão vencido por trabalhadores do PT. Desse bolão, nem um centavo vai para essas igrejas falsas, porque, obviamente, os trabalhadores do PT que estão fazendo o bolão Lula livre não podem se convencer por Silas Malafaias da vida, nem Felicianos, porque eles sabem o lixo que essas pessoas são. Aí, Deus chega, entrega pro PT o bolão Lula livre de 120 milhões e quem ganha ali? Um conjunto de trabalhadores. Para vocês terem uma ideia, a coisa foi tão interessante, né? A coisa foi tão fantástica que tinham 3 camareiras que não tiveram dinheiro para participar desse bolão, mas participaram dos anteriores. E aí olha a diferença do comunismo pro capitalismo, né? Os ganhadores decidiram que vão dividir com essas camareiras também, porque elas estavam na luta o tempo todo. Então é uma coisa assim... E eu vejo aqui o desespero. Olha só o desespero. Olha só o desespero quando o cara percebe que ele tá do lado errado da coisa. Gustavo Tavares, que viagem. Ganharam porque acertaram. Para de fanatismo. Olha o desespero. Imaginem como que os pastores vão explicar hoje pros seus fanáticos, como Gustavo Tavares, que Deus não está do lado do Bolsonaro, que Deus está do lado do Lula livre. Mas espera aí, se Deus está do lado do Bolsonaro, por que o PT ganhou com o bolão Lula livre 120 milhões de reais? Né? Vamos cair na real. É uma mensagem muito bonita de que o Lula, ele dá sorte até num bolão. Agora todo mundo que for fazer bolão no Mega Sena vai fazer bolão Lula livre, vai ser até interessante. A família Bolsonaro tentando ganhar na Mega Sena, aí eles vão fazer um bolão secreto Lula livre. E aí vocês imaginam os filhos do Bolsonaro todos comprando bilhetes lá do bolão, né, cotas do bolão Lula livre, e eles comprando com nome fake, né? Aí vocês imaginem o seguinte, olha que interessante. Lula é pé quente. Bolão Lula livre, 120 milhões de reais. Aí vocês já pararam para pensar, Joyce Halseman, Kim Kataguiri, Alexandre Frota, até o próprio Bolsonaro, essa galera toda participando de um bolão Lula livre com nome fake. Aí eles vão criar robozinhos, eles vão criar fakes de esquerda para participarem do bolão Lula livre. Já pensou? A Joyce Halseman, que a Joyce Halseman seria num fake de esquerda, né? Imaginem o Alexandre Frota no fake de esquerda. Todos eles com fakes de esquerda para participarem secretamente do bolão Lula livre. Mas infelizmente, Gustavo Tavares,
Deus não quis dar esse bolão aí pro grupo do Malafaia nem do Feliciano. Eu falei, olha, pode ter certeza, o partido do Feliciano também tem funcionários e não ganhou. Tem alguma coisa errada aí, não tem, Gustavo? A Universal deve estar torcendo de raiva nesse momento. Deixa eu agradecer mais uma vez o superchat aqui da Luciane Cleide, agradecer vocês pelas participações. E a Nara Jucá fala que, olha, se inveja matasse, hoje a gente não teria mais nem políticos do PSL, nem eleitores do Bolsonaro. Se inveja matasse, a gente já poderia considerar o Brasil livre de todos os seus problemas. Porque, pessoal, vocês já imaginaram o seguinte? Olha, imaginem o desespero dos procuradores da Lava Jato. Olha, imagina um Dallagnol, que é um cara que usa o seu, o poder de procurador para fazer lobby, estava tentando pegar ali os bilhões, para administrar e tal, e estava comemorando seus 400 mil em palestras. Aí uma copeira uma pessoa que é copeira do PT vai ganhar 2,5 milhões, sem necessariamente ter passado no concurso de procurador federal. Então, vamos fazer o quê, né? Vamos dizer que não tem outra explicação para tantos elementos perfeitos juntos assim, como uma mensagem de Deus pro povo. Olha, para de falar que eu tô do lado do PSL, para de falar que eu escolhi o Bolsonaro para presidente, que se continuar falando isso eu vou dar outro prêmio da Mega Sena pro PT. Então, que seja assim, que seja dessa forma, e que eu participe do próximo bolão Lula Livre. Deixa eu agradecer vocês aqui pelas participações. Tô vendo. Trazendo aqui também. Deixa eu agradecer. Cassandra Benevides. É mesmo, eu ganho pouco e sofro com a inveja do povo. Vinícius Lutador, boa noite. Thales Mastalli, o PT aumentou o fundo partidário e fala que defende os pobres enquanto leva o dinheiro no fundo partidário dos pobres. Ô Thales, olha, cara, essa coisa de fundo partidário, isso é tão insignificante perto do que os políticos roubam. Pra você ter uma ideia, Thales, olha só pra você ter uma ideia como que é fácil dobrar pessoas que acham que todo o dinheiro do mundo tá no fundo partidário. O PT aumentou o fundo partidário, que é o que você está falando. O fundo partidário faz parte de um projeto de evitar que empresas financiem campanhas de políticos. Então pensa o seguinte, Thales Mastalli, pensa a seguinte coisa. Existem duas opções na jogada democrática. Uma opção é o político representar o povo. Então você vai votar em alguém, Thales. Existem duas opções. Uma opção é a pessoa que você votou representar os seus interesses. A outra opção é a pessoa que você votou representar o interesse de um poderoso, de um banco. Quando você cria situações para que não exista a possibilidade do banco financiar a campanha do seu candidato, você dificulta a possibilidade do banco controlar o seu candidato. Então, quando a gente pensa nessa questão do fundo partidário e da proibição do financiamento privado de campanhas, a gente cria um compromisso entre o candidato e o eleitor. O político eleito e o eleitor. É mais ou menos assim. Todos vão julgar com as mesmas armas. Quais são essas armas? Somente o valor do fundo partidário. E todos vão ter compromisso com o povo, porque de quem que vem o dinheiro do financiamento de campanha? Se o dinheiro do financiamento de campanha vem de uma empresa como a Vale, Thales Mastalli, a tendência é que deputados e senadores façam leis que permitam que a Vale mate pessoas. Olha que diferença. Vamos pensar na situação da Vale. A Vale matou várias pessoas em 2 eventos, um da Samarco e agora esse evento que aconteceu em Brumadinho. Destruiu o meio ambiente nesses 2 eventos. Então, como você não deve gostar do PT, você não dá valor nenhum para a destruição do meio ambiente. Pensa só nas pessoas que morreram. Se você tem uma situação em que o povo, através do fundo partidário, financia as campanhas, você tem uma situação em que claramente os políticos precisam representar o povo, porque senão depois o bicho vai pegar pro lado deles. Eles não vão conseguir se eleger novamente.
Agora, se você tem um esquema em que milhões e milhões são injetados por empresas, como por exemplo o caso da JBS, para que os deputados e senadores possam comprar votos, aí você tem uma situação que depois de eleito, aquele deputado tem uma obrigação muito grande com as empresas, Thales. O que está acontecendo hoje no Brasil, Thales, é um exemplo muito claro disso, e eu queria te convidar para pensar nesse assunto de uma forma um pouco diferente, né? Como você critica o PT, é natural que você goste do Bolsonaro, né? E a democracia é isso, tá, Thales? Você pode gostar do candidato que você quiser. Mas eu queria te convidar para uma reflexão. Veja bem, o Bolsonaro, ele é um camarada que ele veio de uma campanha muito estranha. Na reta final da campanha do Bolsonaro, vários grupos de poder se aliaram ao Bolsonaro. O grupo de poder que todo mundo conhece que se aliou ao Bolsonaro foi a Record. O Bolsonaro teve acesso a algoritmos e a uma estratégia de campanha política dos Estados Unidos, né, que eles falam, o Steve Bannon que veio. Não é só o Steve Bannon. É uma estrutura de algoritmos do Facebook, uma injeção de propaganda no Facebook, no Twitter, no WhatsApp. Tudo isso custou muita grana, Thales Mastali. E o que acontece com o Brasil hoje? Eu sei que você quer lutar para acreditar que as políticas do Bolsonaro são boas para o Brasil, mas não são, cara. Não são. Olha, algumas pessoas estão dizendo que o Bolsonaro pode fazer com que o acordo entre Mercosul e União Europeia seja quebrado. E eu falo que se isso acontecer é bom. Por quê? O acordo entre Mercosul e União Europeia não é um acordo bom para o Brasil. Por que eu estou falando isso, Thales? Porque o que eu estou querendo dizer é que nem toda merda que o Bolsonaro faz vai produzir coisas ruins. Então, se o Bolsonaro conseguir fazer uma merda tão grande a ponto de cancelar o acordo União Europeia e Mercosul, eu considero uma coisa boa, mas não vão cancelar, porque nesse acordo o Brasil só perde. O que o Brasil está fazendo hoje, Thales, é tirar a sua indústria, desindustrializar e partir para a produção de produtos primários, né, matéria-prima, alimentos, minérios. E a gente sabe, desde lá da 7ª série, que um país consegue produzir muito mais qualidade de vida, melhores salários, se ele for um país industrializado. E a gente sabe da história do Brasil, que no passado o Brasil era proibido de ter indústria, ele tinha que entregar matéria-prima, porque na metrópole tinha indústria. O Brasil está voltando para essa situação. E a pergunta básica que a gente tem que se fazer nesse momento, Thales, é: por que o Bolsonaro está fazendo isso? Se você fosse presidente da República Federativa do Brasil, você faria o que o Bolsonaro está fazendo? Se você fosse presidente do Brasil, você criticaria parceiros comerciais do Brasil, como países árabes? Se você fosse presidente do Brasil, você permitiria a queimada da floresta amazônica a ponto de você usar o poder do Estado para combater as queimadas somente depois de muita crítica? Se você fosse presidente do Brasil, você deixaria de fazer negócio com o mundo inteiro para fazer negócio só com os Estados Unidos e Israel? Tem que ter um motivo para isso. E o motivo, Thales, é exatamente isso. Quem que financiou a campanha do Bolsonaro? As pessoas acham que foi uma campanha sem dinheiro. Não foi. A campanha foi financiada por um esquema de impulsionamento de WhatsApp, impulsionamento de Facebook, impulsionamento que rolou aí de uma forma muito sincronizada, colocou os Estados Unidos como donos do governo brasileiro, colocou um grupo de empresários como donos do Bolsonaro. E quem perde com isso? Quem votou no Bolsonaro. Porque, olha, Thales, o Bolsonaro, se ele tivesse vindo de uma eleição limpa, uma eleição em que ele se fez uma proposta para o povo votou e ele foi eleito, ele poderia representar o povo. Hoje ele não tem o poder de representar o povo. Ele tem que representar quem financiou a campanha dele. Então, quando você fala dessa questão do fundo partidário, o que eu te falo é, o fundo partidário, ele é insignificante perto do dinheiro que o brasileiro perde pela falta do fundo partidário. Se a gente tem um financiamento privado de campanhas proibido, a gente não vai ter uma situação em que um candidato vai fechar com uma construtora uma ajuda aí de 5 milhões de reais para a campanha, mas depois ele precisa dar uma licitação para essa construtora para pagar essa ajuda. Se a gente não tem essa possibilidade do financiamento privado, a gente não tem tantos desvios e tantas falcatruas, porque o financiamento privado possibilita que os financiadores controlem os políticos depois. Então, é preciso pensar com a própria cabeça, porque quando a gente... não, é o dinheiro público. Cara, todo o dinheiro que foi usado no financiamento privado de campanhas
desde o início do financiamento público de campanhas. Todo o dinheiro do fundo partidário, Thales Mastalli, desde o início do fundo partidário, desde quando o fundo partidário começou a existir até hoje, todo o dinheiro que foi gasto para financiar as campanhas políticas de forma democrática não chega nem perto do valor que o Brasil perdeu com a entrega do pré-sal. E aí eu te falo, olha, por um lado, alguns políticos, eles defendem o financiamento público das campanhas, mas ao mesmo tempo defendem que o dinheiro do petróleo seja investido na saúde do povo e na educação do povo. Por outro lado, a gente tem um grupo de políticos que são ricos e representam instituições ricas, por isso eles não querem o esquema do fundo partidário. Sabe por quê, o Thales Mastalli? Quando você já é rico, a tendência sua é querer que não exista nenhuma ajuda para o pobre não chegar perto. Coisa básica, você está numa corrida, né? Você está numa corrida. A tendência natural é que se você tiver 100 metros na frente, você não vai querer que exista uma ajuda para que os de trás te alcancem de forma alguma. Você já está lá na frente. Então, por partidos como o PSDB, que são financiados por bancos, eles não querem de forma alguma que exista qualquer tipo de ajuda para que os partidos que não são representantes dos bancos cheguem até eles. Então você tem que ver essa questão do fundo partidário de outra forma. Pensa assim, alguns políticos são financiados por bancos e representam os bancos, apesar de serem eleitos com votos do povo. Outros políticos não querem representar os bancos, então eles serão financiados por quem? Eles querem representar o povo. Então, ou eles nunca serão eleitos, ou então eles vão ter que receber um financiamento dos bancos ou de outras empresas. Aí, se todos vão receber financiamento de bancos e outras empresas, quem vai representar o povo? Tem que pensar de outra forma. Claro, eu não estou dizendo aqui que o dinheiro público tem que ser entregue a políticos, mas o que nós estamos perdendo por falta de representantes do povo é muito maior do que o fundo partidário. Eu volto a te dizer, todo o dinheiro que foi investido no fundo partidário, desde o seu início, não é nada perto do que a saúde e a educação brasileira perderam com royalties do petróleo. Então, uma medida do José Serra e outros políticos do PSDB para vender o petróleo brasileiro tirou da saúde do povo e da educação do povo muito mais do que o fundo partidário em toda a sua existência. É importante pensar sobre isso. Porque senão a gente cai na armação deles. A gente só vai entender a coisa como eles querem que a gente entenda. Então deixa eu agradecer. Muito importante, Sil Lopes aqui. Os deputados da direita recebem 40 milhões para aprovar a reforma da Previdência. Tá, obrigado, Sil Lopes. Então é assim, olha só, o cara, ele foi eleito. Imagina o seguinte, né, isso é importante. Deixa eu trazer aqui, Thales, pensa o seguinte. O cara que tá, né, deixa eu ver se eu consigo colocar os dois aqui, tá aqui, Thales. O cara que foi eleito para representar o povo, Thales, ele não pode entrar em esquemão, tirando a Tabata, obviamente. O cara que foi eleito para representar o povo, ele não pode entrar no esquemão e receber 40 milhões para aprovar a reforma da Previdência. Então você entendeu? O fundo partidário é pouco, muito pouco, perto do que o cara deixa de receber de um financiamento privado e dessas bocadas aí, ó. Coisas contra o povo. Sil Lopes, Chicão Dallagnol saqueou 2,5 bilhões da Petrobras. Acorda, né? É importante, Thales Mastalli, que olha, 2,5 bilhões era a jogada que os caras estavam fazendo. Veja bem, e a coisa é bem pior do que isso, Sil Lopes. A Petrobras, ela é parte pública e parte dela é de acionistas privados. Os acionistas privados dos Estados Unidos estavam com um esquema com a Operação Lava Jato, um esquema oculto, obviamente, e nesse esquema, a Operação Lava Jato tinha que desmoralizar a Petrobras. Olha que coisa interessante, vejam bem. Há pouco tempo atrás, a gente teve, através do MBL e outros idiotas que propagaram essa notícia, a gente teve um pessoal falando o seguinte: por causa do Lula, a Petrobras teve que pagar uma multa bilionária nos Estados Unidos. Essa multa foi paga sem conversa. O governo pagou e pronto. E agora foi descoberto que a Operação Lava Jato estava incriminando o Lula, incriminando outras pessoas e criando esse monte de problemas aí na Petrobras, exatamente para que esses acionistas ganhassem essa multa. Então, os acionistas estavam pagando
os procuradores e juízes brasileiros para ferrarem a Petrobras para eles ganharem com isso. E o que acontece? Enquanto isso, Thales, as pessoas que votaram no Bolsonaro estão achando que eles estavam realmente votando num grupo que era contra a corrupção. As pessoas que apoiam a Lava Jato acham que estão apoiando um grupo que é contra a corrupção e que conseguiu trazer de volta não sei quantos bilhões da corrupção, mas em contrapartida eles entregaram dinheiro maior para os acionistas da Petrobras num esquema aí de dar benefício para os caras, fazer com que os caras ganhassem esse processo. Olha, e outras coisas virão. A coisa é muito feia. Eu queria agradecer vocês aqui pelas participações. Deixa eu liberar aqui os comentários. É muito importante aí as participações para a gente enriquecer a live. E quem puder ajudar, né, puder trazer aí mais comentários, eu agradeço quem tem ajudado aí nas contas bancárias, eu agradeço quem tem ajudado também, né, quem se tornou membro através das contas bancárias, eu agradeço muito, agradeço quem está compartilhando. Lembrando que, infelizmente, o YouTube tem dificultado o alcance desse trabalho meu, então eu dependo que vocês façam aí um compartilhamento para a gente aumentar o alcance. Deixa eu... Um corpo saudável fala: Estopinha, se para estudar e fazer o Brasil ter bons profissionais, tem de pagar para que propaganda de político o povo tem que pagar. Estopinha, não seja... Bom, o corpo saudável, você tem que ler a coisa que você escreveu para ficar mais fácil para mim. Estopinha, se para estudar e fazer o Brasil ter bons profissionais, tem de pagar para que propaganda de político o povo tem de pagar. Estopinha, não seja mais um PTzinho burro. Não, corpo saudável, não. É porque você sabe que você está falando de estudar, eu me formei em ciências políticas na Inglaterra, um corpo saudável lá é assim, sabe? Você vai contestar o sistema público de financiamento de campanha política lá da Inglaterra? Lá na Inglaterra não tem esse negócio de, olha, o candidato tal é o candidato do banco tal, então ele tem 1 bilhão à disposição para fazer a propaganda dele. O candidato que é representante do povo não tem nada. Lá não é assim, não. Contesta lá o sistema deles. Eu estou comentando aqui, mas, assim, lembrando que não existe só um lugar no mundo, tá? Um corpo saudável. Existe Brasil, existem outros países. No momento que você faz uma crítica dessa, você está criticando a maioria do mundo democrático. Então, se a gente pegar a Europa, por exemplo, quase todos os países utilizam esse método. Você quer criticar, critica. Mas lembre-se, essa possibilidade de bancos comprarem deputados, essa possibilidade de bancos comprarem senadores, é uma coisa que é minoria em países desenvolvidos. Mas pode criticar, claro, pode criticar sim. Volto a dizer, me formei na Inglaterra, lá não tem isso não. Lá é financiamento público de campanha. Ah, então se para investir na educação tem que pagar propaganda de político. É pagar propaganda de político. Não é para pagar propaganda de político. A divulgação do produto que você compra está... O preço, que apesar que é um preço indireto do produto, o preço do produto que você compra já inclui a divulgação. Então, quando você compra um refrigerante da marca tal, não pensa você que você comprou aquele refrigerante da marca tal e a empresa gastou com publicidade. No preço que você está pagando, obviamente, parte do lucro do produto tem a publicidade. Política é a mesma coisa. Você tem diversos deputados à disposição para serem votados, diversos senadores, ali tem governador, tem presidente, prefeito, vereador. Para que essas pessoas consigam chegar a todos, para que todos conheçam as propostas, tem um investimento. Isso é absolutamente normal. Se você não gosta disso, parte logo para a Amazônia, que você não vai nem pagar imposto, vai morar dentro da floresta amazônica sem ter acesso a nada que é produzido pelo Estado. Porque, olha, se você não permitir o financiamento público de campanha de forma legal, ele vai acontecer de forma ilegal. Ou você acha que uma Odebrecht ou uma OAS paga o financiamento da campanha de um Aécio Neves porque gosta dos olhos do Aécio Neves? Não, eles pagam para receber depois. Então o financiamento é o quê? Básico, um corpo... Laís Severo, deixa eu só acabar de falar aqui com um corpo podridável. Você acha que quando um banco financia a campanha de um candidato, você acha que ele não está visando dinheiro público depois?
Todo financiamento de campanha é público no final das contas, um corpo saudável. A diferença básica é que no financiamento público de campanha a gente tem um controle. No financiamento privado de campanha, que é a mesma coisa que financiamento público, a gente não tem o controle. Uma OAS vai lá, libera 10 milhões para um candidato. Quando esse candidato ganha, ele tem que gerar obras, ainda que obras insignificantes, obras não necessárias, como o aeroporto no terreno do tio, obras desnecessárias para pagar a campanha. Aí eu pergunto, você acha que quando o Aécio Neves vai fazer um aeroporto no terreno do tio dele para pagar a campanha para a construtora, você acha que ele paga do bolso dele? Não, é público, é dinheiro nosso, do mesmo jeito. Então pensa, cara, você tem que usar um pouco o cérebro. Não existe financiamento privado de campanha. Qualquer financiamento de campanha é público. Só existe financiamento privado de campanha quando o cara não vence, quando o cara é derrotado. Porque se o cara é derrotado, aí tudo bem, o cara não tem condições de pagar de volta o financiamento de campanha. Mas olha, Bolsonaro está acabando com o Brasil por causa do financiamento de campanha. Quem fez ele ganhar agora está cobrando, né? Bom, simples assim. Deixa eu agradecer ao Laís Severo Oliveira. Boa noite, Estopa. As deusas da sorte Fortuna de Roma, Tique e Tique da Grécia, já olharam para o Brasil. A Mega Sena foi para os nossos companheiros que repartiram com as moças do cafezinho. Os demônios do inferno já olharam para o merda. Né, o Laís Severo aqui chama atenção, né? Que olha, enquanto o Bolsonaro recebe uma oração nessa região abdominal dentro de uma igreja evangélica que pede dinheiro, olha, enquanto numa igreja evangélica que pede dinheiro aos fiéis, o Bolsonaro recebe uma oração nessa região abdominal e depois começa a ir sucessivas vezes ao hospital para fazer cirurgia nessa região abdominal, a turma que trabalha no PT, que é escorraçada por essa igreja que pede dinheiro, ganha dinheiro e divide esse dinheiro com a turma do cafezinho que não pôde participar do bolão. Então, a gente mostra a diferença tá aí. Você tem que escolher. É assim que você consegue escolher o lado que você está. É por isso que eu tenho muito orgulho de estar do lado da esquerda. Muito orgulho. Quando eu penso quando eu penso em vocês que me acompanham aqui constantemente, eu penso que eu tenho como amigos todos os dias pessoas que eu teria o prazer de passar o resto da minha vida. Essa é a diferença, sabe? São pessoas que ganham na Mega Sena e dividem com o pessoal do cafezinho. São essas pessoas que a gente quer como amigos pro resto da vida. Agora, alguém aí... E eu peço, olha, sinceramente, você, eleitor do Bolsonaro, você gostaria de ser amigo desse cara? Você gostaria de ser amigo de alguém que está constantemente acusando, constantemente se promovendo através da destruição do passado? Não, é claro que não. Claro que não. O eleitor do Bolsonaro não percebe que ele está sendo exatamente aquilo que ele não gostaria de ter como amigo. O eleitor do Bolsonaro não percebe que ele está sendo exatamente aquilo que ele gostaria de se distanciar. Essa é a realidade. Eu falo com vocês que, olha, as pessoas da esquerda, meus amigos, que eu às vezes nem conheço pessoalmente, de esquerda aqui dessa live, são pessoas que eu gostaria de ter como amigos pro resto da vida. Se eu ficar pobre, eu gostaria de ter como amigos pro resto da vida. Eu falo ficar pobre, obviamente, não porque eu sou rico, mas porque quando a gente pensa cair na miséria, exatamente que agora eu vou falar o contrário. Se eu ficar rico, eu quero ter vocês amigos pro resto da vida da mesma forma. Por quê? Porque é uma amizade baseada nisso aí, ó, que o Alair Severo trouxe. São pessoas que, indiferente da situação, né, olha, companheiros que repartiram com as moças do cafezinho, exatamente. Olha a diferença, olha o nível. Você sabe que dentro desse círculo de amizades, se você for o menor, você também vai receber parte do prêmio da Mega Sena. Olha que interessante. Em contrapartida, o que você acha que aconteceria se nesse tipo de gente chegasse, por exemplo, uma picanha? Não estou falando de 120 milhões, não. Chegou uma picanha assada para ser repartida no escritório desse cara. O que ele vai fazer? Ele vai chamar os assessores, vai repartir com os assessores. Não vai chegar a moça do cafezinho. Não estou falando de 120 milhões. Eu estou falando de um almoço.
Eu garanto para vocês que o almoço desse cara e dos assessores, nem os restos chegam às meninas que servem o cafezinho para eles. A diferença é essa. Por isso que eu tenho orgulho de falar que sou esquerda, quero continuar sendo de esquerda, e o dinheiro não vai me tirar da esquerda. Eu jamais passaria por um processo de tabatização, porque eu prefiro ser amigo de vocês, eu prefiro ser amigo de pessoas sinceras, eu prefiro ser amigo de pessoas que, se ganhassem na Mega Sena do meu lado, dividiriam dinheiro comigo, ainda que eu estivesse servindo um cafezinho, do que lutar desesperadamente como a Tabata para ser amiga do Luciano Huck. Que, obviamente, nunca vai vê-la como amiga, sempre vai vê-la como um recurso no Congresso. Essa é a diferença. Deixa eu agradecer, muito obrigado. Fernando Marques Pinto. Léo, mas nos Estados Unidos o lobby e corruptores privados rola solto. A diferença é de onde nós estamos imitando, Fernando Marques Pinto. Eu falei essa questão do financiamento, porque obviamente, Estados Unidos não é um exemplo de democracia. A gente precisa concordar com isso. Os Estados Unidos é um local onde existe a regra da maioria, mas não é um local democrático. Por quê? Porque os Estados Unidos permitem a manipulação da mente das pessoas de uma forma muito semelhante à do Brasil. Então, para existir democracia, não pode ter assimetria de informação. Então, por exemplo, por que no Brasil a gente pode dizer que a gente não tem possibilidade, a menor possibilidade de considerar o sistema brasileiro como democracia? Porque a Rede Globo consegue influenciar pessoas. Então, se a gente tem um canal de televisão que consegue falar mentira com as pessoas e consegue decidir votos de pessoas, se a gente tem igrejas que conseguem decidir votos de pessoas, a gente não tem uma escolha livre dos indivíduos. A gente tem, por exemplo, um pastor vendendo voto de 5 milhões de fiéis. Como que é possível considerar isso democracia? Isso não é democracia. Se o candidato fechou com um pastor, ali ele fechou vários votos de uma vez. Então, e o canal Sabendo Direito, aqui, Portal Sabendo Direito, falando aqui, obrigado, Léo, fica rico, tá ok? O Portal Sabendo Direito que tá me ajudando aí na divulgação do meu trabalho. Quando eu montar minha banda de rock para virar um rockstar, o Portal Sabendo Direito vai ser o produtor, tá, pessoal? Então, tá aí a responsa aí, ó, Anthony, Portal Sabendo Direito. Então, o Portal Sabendo Direito vai ser o produtor da minha banda de rock e eu até digo diferente, tá, Portal Sabendo Direito? Essa coisa aí de ficar rico é responsabilidade sua como produtor. Então, é que você fala, fica rico, tá ok? Fala, ó, Portal Sabendo Direito, meu produtor aí da minha banda de rock, me faz ficar rico, tá ok? Obrigadão pela força, Anthony. Obrigadão pela super ajuda aí. E deixa eu agradecer aqui, então, muito obrigado, Fernando Marques Pinto. O que acontece é isso, né? Ele fala, Léo, mas nos Estados Unidos o lobby e corruptores privados rola solto em Washington. A diferença é que eles controlam o FMI, World Bank, e tem o dólar como lastro. Então não faz diferença, mas os minions acham que tudo lá é limpinho. Não, claro que não. Estados Unidos é uma podridão extrema, só que uma podridão que tem dinheiro e uma podridão que a gente conhece à distância. Sabe o que a gente pode dizer a respeito dos Estados Unidos, Fernando Marques Pinto? Eu gosto de comparações esdrúxulas, tá? Sabe? Comparações esdrúxulas são aquelas comparações que a gente faz, que a gente sabe que é uma coisa horrível, que é uma coisa babaca, mas todo mundo vai conseguir entender o que eu estou dizendo. Os Estados Unidos podem ser comparados à mulher do vizinho no momento que você está com raiva da sua. Né? Porque a mulher do vizinho que você vê de longe, não conhece os problemas, nunca viu brigando, ela é perfeita. Né? Então, quem for mulher, pensa no marido da mulher, no marido da vizinha. Né? Porque eu, obviamente, a primeira coisa que vem na minha cabeça é compactuada com o meu gênero, né? Então, mas se você for mulher, você já pensa em outra coisa. O marido da vizinha. O marido da vizinha é perfeito, trabalhador, um cara honesto, sincero, fiel, né? Da mesma forma, a mulher do vizinho, bonitona, sempre arrumada. Por quê? Porque o cara não tá lá. O cara não tá lá pra ver os momentos em que ela briga, pra ver os momentos que ela tá igual Dona Florinda, com aqueles negocinhos no cabelo. O cara não tá lá pra ver aquilo. Então, ou seja, todos são iguais, mas o cara cria aquela ilusão de que o problema é só na casa dele. Da mesma forma, então desculpem a comparação esdrúxula, mas da mesma forma é a questão dos Estados Unidos. O Bolsominion acha que é a melhor maravilha do mundo, porque ele não tá lá. Aí o cara vem e fala, mas por que ninguém foge para Cuba, foge para os Estados Unidos? Estados Unidos, eu não estou falando que eles não são ricos, é bem diferente. A pergunta básica que eu faço para você é o seguinte, você é americano? Né? Porque se você é americano, você pode realmente se colocar
nessa situação aí de fazer uma comparação baseada nos Estados Unidos. Então tudo bem, mas você não é americano, você é brasileiro, você tem que pensar na realidade do Brasil. Será que o Brasil vai crescer imitando os Estados Unidos? Sendo que os Estados Unidos, mesmo como os países mais ricos do mundo, a sua política ainda gera desgraça, gera pobreza, gera prisões, gera crimes, né? Então vamos comparar Estados Unidos com Estados Unidos. E não vamos comparar Estados Unidos com Cuba, vamos comparar Estados Unidos com Estados Unidos. Olha, Estados Unidos, com toda a grana que tem, com toda a infraestrutura que tem, com todo o poder financeiro, com tantas universidades, produz uma quantidade muito grande de presos, de crimes, de desgraça, de miséria, nos Estados Unidos com os Estados Unidos. Não vale falar de Cuba, né? Pensa em comparar Estados Unidos com os Estados Unidos. Se eles são tão ricos assim, por que eles não conseguiram solucionar todos esses problemas? Né? Peraí, Estados Unidos então é mais rico que Suécia, Suíça, né? Os países europeus que não têm tanto problema social quanto os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm tanto problema social por causa desse liberalismo e essas políticas deles. Essas políticas de permitir, por exemplo, que o racismo role solto, políticas de permitir que a desigualdade financeira se torne desigualdade de direitos, tudo isso são coisas aí que fazem com que os Estados Unidos não consigam ser um país extremamente próspero em termos de nação, como poderiam ser, porque afinal de contas eles são extremamente ricos. Então, peraí, por que meu vizinho é tão triste, né? Você vê o vizinho sempre deprimido, sempre triste, sempre chorando, já tentou suicídio, mas na hora que você olha, mas como é que isso pode acontecer? A casa dele é mais bonita que a minha, o carro dele custa 5 vezes o valor do meu carro, tem um emprego muito melhor que o meu. Por que ele é triste? Porque ele tem problemas. Ele é mais rico, mas ele tem problemas. É o caso dos Estados Unidos. Deixa eu agradecer, muito obrigado, Isabela Reinaldo. Léo, adoro te ouvir, você faz análises com muita propriedade. Eu sou como você, sou de esquerda e sempre serei. Agradeço, Isabela Reinaldo, agradeço de coração. E uma coisa que, Isabela, você falou e que faz muito sentido, quando uma pessoa é de esquerda, ela vai ser sempre de esquerda. É muito difícil uma pessoa mudar. O que acontece é que existem pessoas que nasceram com o caráter de direita e se dizem de esquerda enquanto são extremamente pobres. Na hora que eles conseguem chegar a um pouquinho de melhora econômica, eles começam a se sentir de direita. Eu tenho um colega que hoje ele trabalha no Poder Judiciário, ele já carregou lavagem na rua, ele fala isso assim, que quando ele carregava lavagem, ninguém dava ideia pra ele e tal. Ele sempre foi um reaçazinho, só que ele era um reaça que carregava lavagem. E hoje ele é Bolsonaro, é anti-PT, detesta qualquer tipo de redistribuição de renda, porque ele acha que naquele momento lá ele teve as dificuldades dele, superou, todo mundo tem que ter essas dificuldades e superar. E eu falo com ele, olha cara, será que não é o contrário? Talvez, se a gente tivesse um país menos covarde, você nem teria que ter carregado lavagem na rua. Esse é o detalhe. E a hora que eu falo com vocês, esse colega meu que carregou lavagem, quem é do interior sabe o que eu tô querendo dizer, carregar lavagem significa passar na casa dos vizinhos batendo e pedindo o resto da comida para alimentar um porquinho dentro de casa, para vender depois a carne. Esse colega meu que carregou lavagem, ele luta para que os que carregam lavagem hoje tenham que se ferrar para conseguir crescer. A diferença é que se ele fosse de esquerda, ele obviamente lutaria para que ninguém tivesse que carregar lavagem. Eu queria mandar aqui um alô pro pessoal do Facebook, agradecer muito vocês que estão participando pelo Facebook aí e pedir a galera do Facebook para se inscrever aí no canal do Estopa. Por favor, façam aí dê essa forcinha, pessoal, se vocês puderem compartilhar essa live, porque a gente precisa crescer o canal do Estopa. Então tem muitas pessoas que nem sabem que o canal do Estopa é um outro canal e às vezes não se inscreveram ainda por causa disso. Então curta aí o canal do Estopa, compartilhe com seus amigos. Se puder dar uma força convidando pessoas aí para se inscreverem nesse canal, eu agradeço muito, né? Porque aí a gente consegue aumentar, obviamente, o alcance dessas publicações. Eu tô vendo a galera participando aqui, tô vendo que tem 150 pessoas participando aqui pelo Facebook. Quem puder, por favor, então, curta aí o canal do Estopa, né? Vamos tentar transmitir aqui constantemente. Então, muito obrigado mais uma vez. Isabela Reinaldo, muito obrigado também aqui. Fernando Marques Pinto, é muito importante o superchat para o crescimento dos canais, mas vocês podem ajudar meu trabalho também
através das contas bancárias que estão aí nas descrições desse vídeo. E olha que interessante, o Clóvis Rodrigues traz, acho que está no DNA. Já nascemos de esquerda ou de direita? Eu digo que não, tá, Clóvis Rodrigues? Eu acho que um pouquinho de consciência de classe, consciência política, faz a gente se atinar. Eu não tinha engajamento político nenhum antes de estudar ciências políticas, nenhum mesmo. Para mim, política era uma coisa extremamente indiferente, para mim, política era uma coisa que não fazia diferença nenhuma. Para mim, política era uma coisa que não merecia minha atenção. Mas eu trabalhava na política, porque eu era técnico de televisão quando eu morava no Brasil, antes de mudar para a Inglaterra. Agora eu moro no Brasil de novo, mas nesse período anterior à minha mudança para a Inglaterra, eu era técnico de televisão, e como técnico de televisão eu trabalhava em campanhas políticas. E eu escutava os argumentos, por exemplo, já trabalhei em campanha inclusive do Aécio Neves, eu escutava os argumentos a favor de privatizações, escutava argumentos que realmente me convenciam que o mundo melhor é um mundo liberal, que o mundo melhor é um mundo de privatizações. Antes de estudar ciências políticas, eu achava que realmente era possível uma pessoa sair da sua situação de pobre, vamos pensar assim, e chegar numa situação de rico com esforço. Tanto é que quando eu morava em Belo Horizonte, antes de eu ir para a Inglaterra, tinha dias que eu trabalhava 20 horas assim direto, pegava computador para arrumar em casa, eu consertava computador de produtora de vídeo, então eu trabalhava na Quimera Filmes, às vezes ficava 12 horas na Quimera Filmes, quando eu chegava em casa ainda eu ia formatar computador e ainda pegava bico para montar estúdio. Eu ficava trabalhando 20 horas por dia, porque eu tinha essa ideia de que eu ia conseguir acumular um certo patrimônio, crescer na vida, aquelas coisas que normalmente todo mundo tem. Quando eu cheguei na Inglaterra, que eu estudei o primeiro módulo do curso que eu fiz lá, eu estudei um módulo que chama Identidade. E nesse módulo eu fui aprendendo coisas que são coisas que a gente nem pensa, sabe? Por exemplo, as pessoas se conectam na infância. As pessoas se conectam na infância, e o que significa que às vezes a gente tem um bobão, né, que acha que ele, pelo mérito dele, ele vai conseguir alguma coisa, e ele já começa a sonhar em montar alguma coisa. Então, vamos pensar uma coisa básica. Eu começo a sonhar aqui que eu vou montar uma fábrica de carregadores de pilha. Não, eu vou montar uma fábrica de carregadores de pilha, eu estudei essa área e tal. Eu vou montar uma fábrica de carregadores de pilha. E aí beleza, começo a sonhar com isso. Eu estou sonhando que eu vou montar essa fábrica. Em contrapartida, um cara que cresceu entre os ricos, ele sabe onde que ele vai ligar para conseguir o financiamento, porque ele é amigo do dono do banco tal, ou então tem contato dentro do governo para conseguir o financiamento mais barato. Ele já sabe já com quem que ele vai conversar para conseguir liberar o material que vai vir para a China na hora que chegar no desembaraço aduaneiro. Ele já tem o telefone do dono de empresas grandes como... Ele tem o telefone do dono da Amazon, ele tem o telefone do dono da Fast Shop, das Casas Bahia, ele tem o telefone desses donos para ele ligar e falar, põe meu produto aí que eu estou começando a fabricar. Enfim, o cara tem um capital social em termos de sociedade, não o capital social da contabilidade, que é o dinheiro para montar um negócio. O cara tem um capital social tão grande que na hora que ele fala que vai montar alguma coisa, tudo aquilo funciona. E quem criou essa teoria dos capitais sociais é o Bourdieu. Ele tem um capital social tão grande que ele consegue realmente fazer a coisa acontecer. Em contrapartida, vamos pensar num filho de pobre que está lutando aí para tentar conseguir as coisas através de mérito. Esse cara que acha que vai conseguir as coisas através de mérito, ele pode ter o dinheiro, mas aí ele vai ter vários entraves. Ele vai ter entraves do tipo, a empresa tal não vai pôr seu produto na prateleira simplesmente porque não quer. Você não vai conseguir vender seu produto simplesmente porque você não tem parceiros. Então pronto, deixa eu... E o Cauê Faria Transmonte fala, fazia campanha pro Aécio Estopa, não sabia. Pois é, Cauê, tá vendo que o meu passado é duvidoso. Vejo campanhas pro Aécio, eu vejo dor. Vou colocar um vídeo, já fiz vídeo a respeito disso, porque às vezes as pessoas acham que eu tenho vergonha. Eu já fui eleitor do Aécio, Leonardo Estopa. Tem pessoas que acham que eu tenho vergonha desse passado meu. Não, já fiz vídeo sobre isso já, Cauê. E vou rodar esse vídeo aqui daqui a pouquinho para vocês.
né, até para que não existam dúvidas, Cauê, de que a minha intenção aqui é uma intenção de educar as pessoas, exatamente porque eu já fui enganado. Exatamente. Eu também acreditei nessas historinhas relacionadas à privatização, já acreditei nisso. Olha, já acreditei, já fui bobo já, viu? Eu acreditava mesmo que se eu me esforçasse bastante pelo meu mérito, né, igual eu tô falando hoje aqui, que olha, a gente pode fazer o que a gente quiser, que se a gente não tiver toda uma estrutura, a gente não vai conseguir fazer as coisas acontecerem. Então, eu particularmente te digo, eu já fui enganado e eu luto aqui para que as pessoas não sejam enganadas também. Eu tô achando que o vídeo já fui eleitor do AES, que eu vou rodar aqui daqui a pouquinho, antes de terminar a live, mas por enquanto eu queria pedir vocês para compartilharem, para a gente aumentar o alcance. Eu deixei no jeito aqui porque o Cauê Faria Transmonte, eu gosto muito de responder, adoro responder essa pergunta. O Cauê Faria Transmonte pergunta para mim se eu estudei AD. Eu falo sim, estudei AD, Cauê. A maior universidade da Inglaterra é a The Open University. Ela é uma das maiores universidades do mundo e o crescimento da Inglaterra se deve exatamente a essa universidade, porque ela criou metodologias de ensino à distância. E eu digo até diferente. Quando você estuda à distância, e é uma sugestão que eu passo a todos vocês, quando você estuda à distância, você tem a obrigação de aprender, e muito mais do que isso, quando você estuda à distância, você não tem um obstáculo de ser perturbado pelo colega que não deixa você aprender. Então, eu sugiro muito, deixa eu colocar aqui, eleitor do Aécio, eu sugiro muito que vocês tentem, né, quem tiver tempo, tenta fazer um curso EAD, porque vale a pena demais. E eu falo até diferente, tá, Cauê? Não é só esse curso, não. Todos os cursos que eu fiz foram cursos EAD. Eu tenho, não sei qual que é o nome disso, quem for da área aí de psicologia vai conseguir entender o que eu tô querendo dizer. Eu tenho uma dificuldade muito grande de sala de aula, porque eu consigo entender o assunto assim que o professor fala a primeira vez. Então, o professor, quando eu estava na escola, né, quem é colega meu em Ponte Nova deve lembrar, eu era muito bagunceiro. O professor acabava de falar a coisa, eu já entendia o assunto e já começava a fazer bagunça. Então hoje, até para não atrapalhar as pessoas na sala de aula, eu estudo só à distância mesmo, assim eu não atrapalho ninguém e também ninguém me atrapalha, eu posso estudar a quantidade de coisas que eu quero, faço vários cursos de uma vez. E o Cauê Faria Transmonte vem com o clichê, né? EAD não presta. Olha, Cauê, eu posso até te dizer, eu posso até te falar diferente. Fala, cara, que não presta é um aluno, meu amigo. Porque eu sou muito feliz com os cursos que eu fiz. E curso superior só presencial. Não, você está tentando defender a modalidade que você fez, isso é normal. Mas você tá ligado que o Guedes quer transformar tudo no Brasil em EAD, né? Mas eu queria dizer, Cauê, que eu fiz o curso para mim e para as pessoas que me ouvem. Não foi para você. E eu queria te dar uma notícia bem ruim, tá, Cauê? Bem ruim mesmo. Nesse momento você está tendo uma experiência EAD. Nesse momento você está dedicando o seu tempo para pessoas que estão distantes de você, num bate-papo, e para um comunicador que te incomoda, mas está distante de você. Sinto lhe informar, Cauê Transmonte, mas essa live é EAD. Foi mal aí, meu. E outra coisa, eu não tenho problema nenhum com a sua percepção a respeito do que eu estudei, até porque eu estudo para mim, né? E obviamente para compartilhar o que eu aprendo. Se eu aprendo no EAD, eu não tenho problema, assim, eu não posso de forma alguma me limitar pela sua falta de capacidade de aprender. Então, se você não tem capacidade de aprender, se você depende de um contato físico para aprender, por que você está impondo sua limitação a mim? Eu não tenho que ser limitado pelos seus problemas, né? Mais ou menos assim, olha, porque você não consegue tocar violão, eu vou ter que quebrar meu violão. Porque você não consegue, por exemplo, andar de bicicleta, o resto do Brasil vai ter que quebrar a bicicleta. Ah, não, mas você não conseguiu tirar a carteira de carro. Explodam todos os carros no Brasil.
Ah, você não consegue falar francês. Que expurgue a língua francesa do planeta Terra. Não, cara. As suas limitações, os seus problemas, eles não podem ser uma referência para o resto do mundo. Senão você está sendo Jair Bolsonaro. E só para te avisar, tá? Cauê Faria Trasmonte. Os cursos EAD no último Exame Nacional do Ensino, eles tiveram performance maior do que os cursos presenciais. Inclusive, os cursos EAD que eu fiz na Universo, vou até ver se eu acho aqui, Universo, eu fiquei impressionado porque eu falei, olha, que coisa legal, porque a gente não imagina, né? A gente imagina que vai ter, assim, vai ser reconhecido com uma determinada nota, mas os cursos de engenharia que eu fiz EAD na Universo, deixa eu ver se está aqui, foram reconhecidos com conceito 5. Então, o que eu posso falar com você, Cauê, é que foi mal aí, velho. O problema não está no EAD, o problema está na sua cabeça. Deixa eu ver aqui. EAD Universo, conceito 5. O professor até compartilhou com a gente na época, né? Então, ó, isso aqui é uma das universidades que eu fiz. E eu vou colocar aqui essa fotinha aqui. E vou te falar. O que tá errado, o Cauê? É o MEC, né? Provavelmente que o MEC é comunista, né? Então, tipo assim, os EADs tiveram performance maior que os presenciais. O problema tá no C aí, companheiro. Né? Dá um jeito. Esse argumentozinho não funciona mais, não. Bom... Enfim, deixa eu agradecer vocês pelas participações. Vou colocar aqui agora, já fui eleitor do Aécio, para que as pessoas não pensem aí que eu sou aquele cara que tem vergonha do meu passado. E depois eu coloco a reprise do programa de hoje. Então, muito obrigado e até amanhã. Olá, pessoal. Nesse vídeo eu gostaria de falar com vocês sobre o meu passado de liberal, privatista, antidemocrático e eleitor do Aécio. Por incrível que pareça, eu faço tantos vídeos contra esse modelo do Brasil liberando para o resto do mundo, que parece estranho que eu tenha sido completamente oposto do que eu sou hoje. E é por isso que eu falo com vocês que muitas vezes a gente está usando estratégia errada com os jovens, porque os jovens que estão acreditando nessas ideias, eles têm motivos fortes para acreditar nessas ideias, porque esse argumento é o argumento que tem sido colocado ao longo de muito tempo na cabeça dos nossos jovens. Antes de mais nada, eu gostaria de te pedir para curtir o meu canal no YouTube. Eu vou concentrar o trabalho do meu canal aqui no YouTube. Prometo para você que não vou mais falar do Bolsonaro. Já fiz até essa promessa na semana passada, porque, ao meu ver, falar mal do Bolsonaro hoje é mudar votos para o candidato da Globo. Mas enfim, vamos voltar para o assunto principal. Veja bem, quando eu tinha meus 17 anos, existia um argumento na mídia muito grande sobre privatizar tudo. A explicação que se tinha naquela época é que privatizar ia possibilitar as empresas estatais melhorarem, crescerem e ia acabar com o cabide de emprego. Tinha um argumento muito forte na época também que o funcionário público era vagabundo. A pessoa no Brasil que não era funcionário público, ele era convencido a pensar que o funcionário público passa no concurso e não fica fazendo nada. Sempre. E isso não é à toa, gente, porque os grandes empresários que financiam as empresas, eles querem